Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho a quiser revelar. E nós passamos por momentos de desgosto, principalmente no meio familiar, né? Quando na família existe aí alguém rebelde. Isso daí traz um certo desgosto para a gente, uma certa preocupação. Interessante que Jesus passou por momentos assim, irmãos. E essa palavra aqui vem mostrando para nós, o texto aqui, o capítulo de número 11, vem mostrando para nós a expressão de Jesus em suas palavras, em suas atitudes, ele expressando ali um grito da alma, por causa da incredulidade das pessoas. Mas infelizmente as pessoas sofrendo ainda rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. E o maior desgosto que às vezes a pessoa passa é quando você procura fazer o melhor para alguém e aquela pessoa às vezes te rejeita. Você se esforça tanto para ajudar alguém, para ver aquela pessoa bem, e de repente ela te rejeita. De repente ela te critica, ela te abandona. Isso traz um desgosto, um desconforto para nós. Amados, na cidade de Cafarnaum foi a cidade a qual Jesus fez os 5 maiores milagres no ministério dele. E a cidade de Cafarnaum o rejeitou. Jesus morou na cidade de Cafarnaum e aquela cidade o rejeitou. Isso trouxe um certo desgosto para ele, a ponto dele dizer assim: Corazim, Betsaida, se Tiro e Sidom tivesse visto o que vocês viram, eles teriam se arrependido. E hoje as pessoas têm rejeitado ao Senhor Jesus Cristo. O interessante é que hoje nós vemos aí milagres acontecendo, nós temos testemunho do Evangelho, temos a história da igreja primitiva, temos também o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E infelizmente muitas pessoas acabam rejeitando Jesus, trocando Jesus pelas coisas deste mundo, pelos prazeres da carne. É sério isso daqui. Jesus está dizendo, aí no versículo de número 21, acompanha comigo aí, no mesmo texto. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feito os prodígios que em vós fizeram, há muitos que teriam arrependido com sacos e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Amados, aquela pessoa que esteve na presença de Deus, aquela pessoa que esteve no Santo dos Santos, ela não sabe viver em outro lugar. Aquela pessoa que reconhece Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, ela não sabe viver em outro lugar, ela não sabe viver de outra forma. Mas aqueles que trocam o Senhor Jesus pelas coisas do mundo aí, são pessoas que nunca pisou no Santo dos Santos. São pessoas que nunca esteve no Santo dos Santos.
Porque aquele que se achega ao Santo dos Santos, aquele que se achega ao Senhor Jesus, amados, a vida dele é mudada, a vida dele é transformada. Ele é uma nova criatura. Observa que Jesus fala assim que é necessário a pessoa nascer de novo. É necessário que haja um novo nascimento. Aquele que pisou no Santo dos Santos, amados, ele tem a vida transformada. Aquele que esteve na presença de Deus, ele não troca as coisas de Deus por nada nesse mundo. Mas aquele que está trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo, é porque nunca nasceu de novo. Nunca esteve no Santo dos Santos. Nunca esteve na presença do Senhor. E aí Jesus ainda continua. Verso 23, olha só. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até os céus, será abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operam, teriam eles permanecido até hoje. Ou seja, Deus não tinha destruído aquela cidade porque eles teriam arrependido, mas vocês viram e não se arrependeram. Quantas pessoas hoje, amados, têm visto o poder de Deus, a glória de Deus, o mover de Deus, a manifestação do Espírito Santo, e infelizmente não tem se arrependido, não tem se convertido verdadeiramente, não tem nascido de novo, porque nunca estiveram na presença de Deus. Jesus não está limitado, amados, ao tempo e ao espaço. Ele não está limitado a isso. Tem muita gente hoje limitando o poder de Deus, limitando a presença de Deus, achando que a presença de Deus está só aqui no culto. Estão colocando um espaço para a presença de Deus. Mas Jesus, ele não está preso ao tempo e ao espaço. Você pode se aproximar dele a hora que você quiser, aonde você estiver. O grande privilégio de Cafarnaum só lhe trouxe maior responsabilidade e maior julgamento. Olha para vocês verem o perigo que muitas pessoas estão correndo. O maior privilégio de Cafarnaum foi o quê? Ver Jesus, ver os milagres que Jesus operava. Este foi o maior privilégio daquela cidade. Mas não aceitaram. Hoje tem muita gente vendo milagre, tem muita gente reconhecendo que Jesus é o Salvador, é aquele que pode curar, libertar, transformar, dar vida, restaurar, levar para o céu. E infelizmente não estão querendo o Senhor Jesus Cristo, né? Estão preferindo mais as coisas do mundo do que o Senhor Jesus. Presta atenção nisso, porque isso é sério que eu vou te falar. Cidades que têm igrejas para cada canto da sua cidade ali. Famílias que têm a Bíblia dentro de casa e não valorizam isso, irmãos. Maior juízo estão por vir sobre elas. Quantas pessoas conhecem a verdade, conhecem a palavra de Deus, têm a Bíblia dentro de casa e não valoriza isso? Maior juízo virá sobre ela, porque não está valorizando aquilo que Jesus veio para fazer. E infelizmente, o mesmo juízo virá sobre essas nações, porque as pessoas estão procurando igrejas que os aceitam como elas são. Não igrejas que pregam a verdade, que pregam o arrependimento. Se a igreja quiser me aceitar, tem que ser assim, porque mudar eu não vou. Maior juízo virá sobre essa pessoa. Maior juízo virá sobre ela. Amados, presta atenção num detalhe aqui que eu vou falar para vocês. Vamos olhar para nós aqui. Olha para essa rua aqui, ó.
Anda essa avenida inteira aqui que você vai ver quantas igrejas tem nesta avenida. Quantas e quantas pessoas passam na porta das igrejas. Até ouvem falar da palavra, mas não querem. Maior juízo virá sobre elas. Sabe por quê? No dia do juízo final, não vai ter como elas chegarem diante de Deus: Senhor, olha, ninguém nunca me falou nada. Senhor, olha, eu não sabia. Senhor, olha, nunca ninguém me convidou para ir numa igreja. Não vai ter essa desculpa, irmãos. Porque a pessoa passa em frente a igrejas constantemente. E eu tenho certeza que o que Deus irá falar para essas pessoas será o seguinte: quantas e quantas igrejas você passou na porta na hora de culto e não entrou para dentro? Quantas e quantas igrejas? Irmãos, quantas pessoas na hora de culto escolhem passear? Quantas pessoas na hora de culto escolhem ir se divertir? Mas não querem saber da palavra de Deus. Pessoas dão desculpa para não vir no culto, irmãos. Conhece Jesus, mas não valoriza o que Jesus faz. Maior juízo virá sobre elas. Mas enfim, Jesus aqui olhando para aquela cidade e deixando essas palavras aqui, porque a alma dele estava gritando, irmãos. Porque as pessoas não tinham arrependido, visto os milagres que ele fez, e não se arrependiam. E aí então ele faz esse convite. Ele faz esse convite aqui, ó. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. As pessoas estavam sofrendo. E Jesus está dizendo aqui: olha, eu sou a solução. Eu sou a saída. Eu sou a porta. Eu sou a cura. Eu sou a libertação. Jesus está dizendo isso aqui nessas palavras. Mas as pessoas não estavam querendo. As pessoas não estavam aceitando.